Olá, pessoal. Vamos iniciar a disciplina Físico-Química do curso técnico em farmácia. O primeiro conteúdo que nós vamos estudar chama-se dispersões. Dispersão é o sistema em que uma substância se encontra disseminada em outra, sob a forma de pequenas partículas. Na dispersão, a substância que se espalha na forma de pequenas partículas recebe o nome de disperso. Por sua vez, a substância que serve como meio de dispersão denomina-se dispersante ou dispergente. Essa figura ilustra bem o que é uma dispersão. Imagina que você tem uma colher com sal de cozinha e você vai fazer uma mistura, né? Vai misturar esse sólido, esse sal de cozinha, num determinado conteúdo lá, né? De água, né? Quem que é o meu disperso? É o sal. Quem que é o dispersante ou dispergente? É a água. Então, observa que o sal é aquela substância que está em menor quantidade. E o dispersante é a substância que está em maior quantidade, que no caso é a água, tá? Então, né, nessa dispersão, o dispersante é a água, está em maior quantidade, e o disperso é o sal, né, aquela substância que está ali na colher. É o meu disperso, é o que está em menor quantidade. É o que vai disseminar na água, o que vai misturar na água. As dispersões, elas classificam-se de acordo com o tamanho das partículas Então, ela tem três classificações. A dispersão pode ser uma solução, né? O que são soluções? É quando eu tenho um sistema homogêneo, ou seja, aquele disperso vai sumir lá no dispersante. É o caso daquele exemplo, né? Do sal misturado com a água. Obviamente, né, gente, quando a gente vai preparar uma solução, a gente não coloca um sal, um pacote de sal dentro de um copo d'água, né? Porque aí não vai misturar. Geralmente as soluções eu tenho uma quantidade pequenininha, né, do disperso para uma quantidade maior do dispersante. Assim que eu vou ter uma solução e aí o sistema é homogêneo. A dispersão, ela pode ser do tipo coloide. O sistema, né, do coloide ele é heterogêneo. O que significa um sistema heterogêneo? Que ele tem duas fases. Só que o que acontece no coloide? Quando eu misturo, né, diferente da solução, quando eu misturo sal na água, o sal some da água, né, a água fica salgada, mas você não vê onde que tem sal ali na água. Ele se distribui ali na água, você não sabe, você não tem como apontar onde que estão os átomos, né, que compõem o sal lá, né, a molécula. Já no coloide, né, eu falo que é um sistema heterogêneo, mas o aspecto dele é homogêneo. Por exemplo, aí nesse desenho, eu coloquei um copo de leite. Você olhando o copo de leite, você vê um aspecto uniforme. Dá para enganar que é homogêneo. Só que se você olhar, né, mais a fundo, com maior precisão, você vai ver partículas, né, maiores, né? Tem a gordura, tem as proteínas que estão dissolvidas ali, tem um tamanho maior do que no caso do sal de cozinha. Tá? Então, o aspecto do coloide ele é de um sistema homogêneo, à primeira vista. Mas olhando com maior precisão, percebe-se que ele é heterogêneo. É isso que essa bolinha está mostrando aí. Ó. Eu dei um zoom ali dentro daquela mistura, né? Existem alguns artifícios que nos ajudam a identificar o coloide, né? E diferenciar o coloide da solução verdadeira, né? Porque já que o aspecto dos dois, né, solução e do coloide, é um aspecto homogêneo, tá? Sem a ajuda do microscópio, né? Que com o microscópio a gente veria facilmente. Então, ao longo do estudo, a gente vai ver como que a gente faz para identificar, diferenciar um coloide de uma solução, né? Já que os dois têm um aspecto homogêneo. O terceiro tipo de dispersão são as suspensões. Tá? É um sistema heterogêneo. Além dele ser um sistema heterogêneo, ele tem
um aspecto também heterogêneo, né? O melhor exemplo de suspensão é a da água com terra. Quando a gente mistura terra na água, inicialmente, a terra fica flutuando lá na água, né? A gente fica vendo um pedacinho aqui, outro ali, né? Aqueles pedaços lá de terra ficam dispersos ali na água. Com o passar do tempo, você deixa o sistema ali em repouso, né? Essas partículas de terra, elas vão depositando no fundo do recipiente, né? Por causa da densidade, diferente das duas substâncias. E aí o sistema fica nitidamente heterogêneo, que é o caso do desenho aí, ó, isso que eu quis representar, né? No primeiro becker aí eu tenho a água barrenta, aí deixo em repouso, aí depois eu vejo nitidamente, né, duas fases que caracterizam o sistema heterogêneo, tá? Bom, nesse slide eu apresento 6 imagens. E aí nós vamos tentar, né, identificar que tipo de dispersão, né, que está presente. Se é uma solução, um coloide ou uma suspensão. Então, ó, na imagem 1, no topo aí do slide, né, tem o água mais sal. O que seria? Solução, coloide ou suspensão? Então, a primeira coisa que vocês vão pensar é no aspecto. Se o aspecto for homogêneo, aí fica entre solução ou solução ou coloide. Se o aspecto for heterogêneo, ou seja, você vê mais de uma fase, aí já descarta solução e coloide. Você já vai lá na suspensão, tá? Então, ó, água mais sal, o aspecto é o quê? Aí vocês vão pensando. Sangue, né? O sangue, o aspecto do sangue, né? A imagem 2 aí. Nos tubinhos aí do sangue, né? Você olhando assim, o aspecto é homogêneo, né? Mas olha aí que mostrou, né, uma imagem ampliada, né, de uma parte dessa substância, né? Aí você percebe aí, ó, as partículas maiores. Então, não está tudo homogêneo como parece, não. Então, é uma solução, um coloide ou uma suspensão? No número 3, né, a gelatina, o aspecto é homogêneo ou heterogêneo? Vocês acham que a gelatina é uma solução, um coloide ou uma suspensão? 4, a maionese, né? O aspecto dela é homogêneo ou heterogêneo? Você consegue afirmar com certeza se a maionese é sólida, líquida ou gasosa? Né? Isso também tem muito a ver para eu diferenciar um coloide. Quando é um coloide, a gente fica na dúvida se ele é líquido, se ele é sólido. Normalmente a gente fala assim, ele é pastoso. Então, se tiver essa consistência intermediária, você pode desconfiar que é um coloide. O número 5 aí, ó, água mais sulfato de cobre. O sulfato de cobre é um sal, a fórmula química dele é CuSO4. E aí eu preparei 2 balões aí contendo essa substância misturada com água. No primeiro tem uma solução mais diluída e na outra mais concentrada. E aí, isso aí seria uma solução, um coloide ou uma suspensão? E por último, o número 6 aí, ó, solução, coloide ou suspensão? Observa que foi misturado uma determinada substância aí na água, ficou, né, umas partículas visíveis sobrenadando, algumas foram depositando, né? Isso aí caracteriza o quê? Bom, então vamos lá as respostas, né? A imagem 1, água mais sal, é uma solução. Quando você mistura uma colherzinha de sal na água, é justamente o exemplo que nós demos, né, lá no início da matéria, né? Quando você mistura o sal com água, uma colherzinha, ele mistura ali, ele dissolve e some, tá? E aí, gente, quando eu preparo essa solução, né, isso aí é uma solução, esse sal ele distribui uniformemente em todo aquele copo. Qualquer pontinho, qualquer lugar ali daquele copo que você experimenta a água, ela vai estar salgada, tá? A característica da solução é essa. O número 2 é o sangue. Na hora que você tira o sangue, né? Dependendo do jeito que você armazena o sangue, ele coagula. Mas aí, antes de coagular, né?
antes de evidenciar que é um colóide, você vê um aspecto homogêneo, né? Como se fosse umas partículas todas disseminadas aí, né? E na verdade não é. O sangue é um colóide, tá? Ele é uma fase intermediária entre sólido e líquido. Ele é mais para líquido, mas ele tem partículas grandes lá, tá? Então é colóide. Se você olhar ele no ultramicroscópio, você vai ver, né? Essa distinção aí. A solução você não tem como olhar no microscópio e diferenciar, não. A não ser que seja um super, mega, hiper microscópio que eu nem conheço, nem sei se existe, tá? Gelatina é um colóide também, apesar de todas essas gelatinas aí de vários sabores, né? Parece que tem um aspecto, ela tem um aspecto homogêneo visualmente, mas quando você olha a gelatina no microscópio, ela tem partículas grandes, tá? A maionese também é um colóide, né? Ela tem essa forma aí pastosa, quer dizer, um estado físico intermediário entre sólido e líquido, é um colóide. Nós vamos depois aprender a classificar que tipo de colóide. E água mais sulfato de cobre, o sulfato de cobre é um sal, né? Um sal iônico também, igual o sal de cozinha. A fórmula dele é CuSO4. E aí, na hora que eu misturo com água, essa solução fica azul. Dependendo da quantidade de sulfato de cobre que eu coloco, o azul vai ficando intenso ou não, né? E é uma solução também. E, por último, aí, água mais terra, né? Dá para ver aí, logo que eu misturo terra na água, eu vejo assim, as partículas suspensas aí. Depois, quando eu deixo de repouso, elas vão decantando, vão precipitando lá no fundo do copo, né? Isso aí é uma característica da suspensão, tá? Bom, então vamos ver as características gerais das dispersões, né? Para a gente poder aprender a diferenciar solução de colóide de suspensão. Então, a solução, a característica das partículas, né? Elas são formadas por átomos, íons ou pequenas moléculas. E aí, gente, o que distingue a solução de um colóide é o tamanho dessas partículas. Elas têm tamanho menor que 1 nanômetro, 1 nm. O que é 1 nanômetro? É a mesma coisa que 10 a menos 9 do metro. Tá? Então, são partículas bem pequenininhas. Para eu conseguir ver essas partículas, teria que ser um equipamento muito potente. Mas eu não preciso colocar uma solução no microscópio para poder enxergar as partículas, não. Eu posso fazer o teste do efeito da luz, tá? O que é o efeito da luz? Eu passo um feixe de luz naquela solução. Se o feixe de luz transpassar, é porque é uma solução. Se tiver uma refração, é porque é um colóide. Daqui a pouco a gente vai ver o desenho, a ilustração disso aí, para vocês entenderem melhor. Com relação ao efeito da gravidade, né, a solução ela nunca sedimenta. É diferente da suspensão, que quando a gente deixa em repouso, as partículas pesadas vão para o fundo. Se você preparar uma solução com água e sal de cozinha, o sal de cozinha vai ficar ali misturado na água uniformemente, indefinidamente, né? Quem já viu algum oceano aí com sal depositado no fundo dele? Então, elas nunca sedimentam. O que é sedimentar? É descer, é precipitar, é ficar no fundo, tá? E com relação à separação, não tem como separar, né, a solução usando filtro nem membrana semipermeável, tá? A solução a gente tem que usar processos mais diferenciados. Bom, já os colóides, né, as partículas, são moléculas grandes ou grupos de moléculas ou grupos de íons, tá? De forma que esses grupos ou essas moléculas grandes têm o tamanho entre 1 nanômetro e 100 nanômetros, tá? Para eu diferenciar o colóide da solução, quando eu passo a luz, eu passo um feixe de luz, vai dar um efeito que eu chamo de efeito Tyndall. É o quê? É a refração da luz, ela sofre um degrau, tá? Nós vamos ver na ilustração. Os colóides nunca sedimentam, mesma coisa da solução. Eu posso deixar o colóide lá de repouso
por exemplo, a maionese, né, a gelatina, uma vez preparada, elas não sedimentam. O que acontece com o sangue, né, que ele ocorre uma reação química quando ele coagula, tá? E com relação à separação, né, os colóides eles podem ser separados por membranas semipermeáveis, ou também eu posso usar um ultrafiltro ou ultracentrífugas, tá? Lembrando que membranas semipermeáveis são aquelas que permitem somente a passagem do solvente. Nós já falamos sobre essas membranas no estudo da osmose. Na natureza, a gente tem vários exemplos de membranas semipermeáveis. Por exemplo, tanto na célula animal quanto na célula vegetal. A ameixa seca, né, é um exemplo de membrana semipermeável vegetal. Essa ameixa seca, quando a gente coloca ela dentro de um copo com água, a membrana que envolve essa ameixa permite a passagem da água, aí a água entra para a ameixa, aí a gente vê que ela incha, né? Por quê? Porque essa membrana está permitindo a passagem da água, tá certo? Então, e essa passagem sempre acontece do meio mais diluído para o meio mais concentrado, só relembrando. Por último, a suspensão, que é a mais fácil de identificar, porque a gente consegue enxergar as partículas a olho nu, né? Porque elas são muito grandes, o tamanho delas é maior que 100 nanômetros. O efeito de luz é opaco, ou seja, não deixa passar a luz, elas sedimentam rapidamente, né? É uma característica delas, e posso separar a suspensão usando um filtro comum. Um exemplo de uma suspensão é quando eu preparo o café, né? Aquela hora que eu filtro ali, que eu deixo o pó no filtro, eu estou separando uma suspensão. Então, né, com relação àquele efeito que a luz exerce tanto nas soluções quanto nos colóides, né, esse efeito Tyndall é o efeito que a luz exerce no colóide. Por quê? Porque os colóides eles dispersam fortemente a luz. Porque as partículas dos colóides eles têm tamanhos semelhantes ao comprimento de onda da luz visível. Este fenômeno ele é chamado de efeito Tyndall e permite distinguir as soluções verdadeiras dos colóides, porque as soluções verdadeiras são transparentes, ou seja, não dispersam a luz. Então, olha, na figura, nos desenhos 1 e 2. Eu estou passando um feixe de luz, né, que está atravessando o Becker 1 e o Becker 2. Observe que no Becker 1, o feixe de luz passa naturalmente sem sofrer refração, sem deixar um rastro. Já no Becker 2, deixa um rastro, tá vendo a linha branca? O 1 é uma solução e o 2 é um colóide. O aspecto de 1 e 2 é de uma mistura homogênea, né, de um sistema homogêneo. Só que na hora que eu passo a luz, eu consigo diferenciar o que é solução do que é colóide. 1 é solução, 2 é colóide. Nos tubos de ensaio A e B, também eu estou passando um feixe de luz vermelha agora. Ó. No A, o feixe de luz atravessa sem deixar rastro. Eu falo que não refletiu, né? Não teve refração da luz. Já no B, deixa um rastro vermelho. Por quê? Porque as partículas são maiores e o comprimento de onda é do mesmo tamanho do comprimento de onda da luz, aí deixou um rastro. A é uma solução e B é um colóide. Movimento browniano. Né? Ao examinarmos um colóide iluminado lateralmente no ultramicroscópio, observamos vários pontos luminosos movimentando-se rapidamente em zigue-zague. Esse movimento é denominado movimento browniano. Então, também é uma forma de eu identificar o colóide. Aí, usando feixe de luz e um ultramicroscópio. Tá? Esse movimento browniano é um movimento perpétuo, quer dizer, não para, e desordenado das partículas coloidais, que são aquelas partículas maiores, entre 1 e 100 nanômetros, em decorrência dos choques entre a partícula coloidal e as moléculas do dispersante. Né? Esse nome é uma homenagem ao botânico escocês Robert Brown.
Aí um desenho, né, uma ilustração do que seria esse movimento browniano. Bom, os farmacêuticos, né, vão preparar na sua vida profissional vários colóides, tá? E então é interessante conhecer essas classificações aí de colóide. Então, os colóides, eles podem ser, né, do tipo aerossol sólido, aerosol líquido, emulsão, espuma líquida, espuma sólida, gel, sol sólido. Então, olha para você ver, são 8 tipos de colóide, né? E ajuda a gente a identificar que tipo de colóide que é, se a gente olhar o aspecto dele, tá? O dispersante, que é aquela substância lá que vai estar em maior quantidade, ele que vai ditar, né, qual o aspecto do meu colóide. Porque o disperso, a substância que está dispersa, ela vai estar em menor quantidade. Então, por exemplo, aerosol sólido, né? Eu tenho uma substância sólida dispersa e o dispersante, que é o que está em maior quantidade, é um gás. Então, o aspecto do aerosol sólido vai ser um aspecto mais para estado físico gasoso. Exemplo do aerosol sólido: poeira, fumaça, né? A poeira, a gente tem as partículas sólidas dispersas no ar atmosférico. Mesma coisa a fumaça, né? A fumaça nada mais é, quando eu tenho a fumaça, eu estou queimando, né, algum composto orgânico, e ali eu estou enxergando o branco ou preto porque tem partículas grandes, sólidas, dispersas no ar, tá? O aerosol líquido, a partícula dispersa já está no estado líquido. Disperso aonde? Num dispersante que está no estado gasoso. Exemplo de aerossol líquido: neblina, os sprays. Tá? Quando que eu tenho um colóide do tipo emulsão? Quando eu tenho um líquido disperso em outro líquido. Então, por exemplo, o leite, né? Ele pode ser considerado uma emulsão quando eu imagino lá a gordura misturada lá na água. Porque a gente sabe que o leite, a não ser o leite desnatado, né? Mas o leite normal, a gente tem uma quantidade de gordura misturada ali, que na verdade não mistura com a água, mas está ali emulsionado. A maionese também é um tipo de emulsão. Como é que eu preparo maionese? Geralmente eu misturo óleo e vinagre. Então são 2 líquidos, né, formando ali uma emulsão. Espuma líquida. Na espuma líquida, eu já vou ter um gás difundido num líquido. Então, o aspecto da espuma líquida está mais para líquido do que para gasoso, porque a maior parte lá é líquido, que é o dispersante. Qual que é o exemplo? Chantilly, a espuma de sabão, a clara em neve. Já a espuma sólida, eu tenho um gás também, só que o gás está disperso num sólido. O sólido vai estar em maior quantidade. Exemplo de espuma sólida: pedra pomes, é aquela pedra que antigamente usava para lixar o pé, né? Maria mole, o próprio isopor. E o colóide do tipo gel. O gel eu vou ter um líquido disperso num sólido. Aí nesse exemplo entram as geleias, as gelatinas, os queijos, os cosméticos em geral, né? Geralmente são gel, a pasta de dente. O colóide do tipo sol, eu tenho um sólido disperso num líquido. Um exemplo aí é a proteína em água. O próprio leite é um exemplo também de sol, porque lá no leite também eu tenho proteína, né? A proteína é sólida, dispersa na água. A tinta, né? Eu tenho os pigmentos dispersos no solvente da tinta. A cola também é um colóide do tipo sol. E por último, o sol sólido. Eu tenho uma substância sólida dispersa num dispersante sólido também. Quais são os exemplos de sol sólido? A maioria das pedras preciosas: rubi, safira, tá? Turmalina. Tão importante para classificar o colóide é levar em conta sempre o aspecto do colóide, que
sempre vai ser determinado pelo dispersante, que é aquele que está em maior quantidade, tá? Nada melhor do que a imagem, né, para a gente tentar guardar. Então, ó, aerosol sólido, né? É um colóide constituído por um disperso sólido, um dispersante gás, que no caso é o ar atmosférico. Então, o exemplo de um aerossol sólido é a fumaça. Então, para guardar, a fumaça é um colóide? De que tipo? Respondam. Já o aerossol líquido, né? Eu vou ter um disperso líquido num dispersante gasoso, né? Eu vou ter um líquido misturado num gás. O gás, no caso, aí seria o ar atmosférico. Um exemplo do aerosol líquido, a própria neblina. Eu queria que vocês guardassem o seguinte. A neblina, né? Ah, mas ali a água não está no estado gasoso. Tá sim. Quando você toma um banho, né, e o banheiro fica enfumaçado, você não pode falar que a água ali está no estado gasoso. Por quê? Quando você consegue enxergar as moléculas de água, é porque ela já está condensando, ela já está no estado líquido. Porque a água no estado gasoso, aí vocês podem olhar em volta de vocês, a gente tem água no estado gasoso. Você não me consegue enxergar ela. Porque quando a água está no estado gasoso, ela não está visível, tá? Ela no estado líquido, aí ela já passa a ser visível. Só que, né, no caso da neblina, a água é visível, mas não é totalmente visível do jeito que a gente conhece a água. Por isso que é aquele estado intermediário. Por isso que a gente classifica como colóide, né? No caso aí, a neblina é um aerosol líquido, é um colóide do tipo aerosol líquido. Então, para guardar, a neblina é um colóide de que tipo? É um aerosol sólido ou um aerosol líquido? A emulsão é um colóide, tá? E é constituído por um disperso no estado líquido e um dispersante também no estado líquido. Então, normalmente, nas emulsões, né, elas são formadas por um líquido que não mistura, eu falo que ele é não miscível, totalmente disseminado em outro líquido. Então, são dois líquidos que não se misturam. Normalmente, para a gente preparar uma emulsão, a gente precisa de um emulsificador. Um exemplo de emulsão, quando eu preparo a maionese, é a gema de ovo. Tá? Ela funciona como uma substância que vai fazer ligar uma substância que não mistura na outra, vai fazer uma ponte entre essas duas substâncias que não se misturam. A água e óleo, por exemplo, não se misturam, porque a água é polar e o óleo é apolar. Tá? O que faz a água e o óleo misturar? A gente usa, por exemplo, o detergente. Porque o emulsificador, ele tem uma extremidade polar e outra apolar. Isso que faz com que ele consiga misturar nos dois. Então, só para assimilar. A maionese é um colóide? O leite é um colóide? De que tipo? Pensem aí e respondam. Bom, a espuma, né, também é um tipo de colóide e ela pode ser uma espuma líquida ou uma espuma sólida, né? E o aspecto predominante que vai determinar de que tipo de espuma que é o dispersante, o que está em maior quantidade. Quando o dispersante, o que está em maior quantidade, está no estado líquido, eu falo que é uma espuma líquida. É o caso do chantilly, o caso do colarinho aí do chopp, né? E quando que eu tenho uma espuma sólida? Quando o dispersante, o que está em maior quantidade, está no estado sólido. Quem não conhece pedra pómez, ó, é um exemplo de um colóide do tipo espuma sólida. Maria mole, né? Esse doce nem tem muito ultimamente, mas antigamente tinha muita, eu comi muita Maria mole, adorava. É um colóide também do tipo espuma sólida. O gel é um colóide cujo disperso é um líquido e o dispersante é um sólido. Né? Então, é um líquido misturado no sólido, sendo que o sólido vai estar em maior quantidade.
Então, o aspecto do gel vai ser mais para sólido do que para líquido, mas vai ser intermediário. Um exemplo, a gelatina pronta. Porque a gelatina, quando eu estou preparando, que ela ainda está no estado líquido, né? A gente primeiro dissolve o pozinho, aí ela não é gel. Ela só é gel quando ela está durinha ali, ó. Que aí o aspecto predominante tem que ser o sólido, né? No caso desse desenho aí. As geleias, os queijos, tá? Os colóides, eles possuem uma estabilidade mínima que pode ser potencializada pela adição de adjuvantes apropriados, como surfactantes ou compostos sólidos finamente dispersos. Um exemplo, né, de um gel é o álcool em gel. A gente usou demais agora na pandemia, né? Qual que era esse adjuvante que a gente usa para preparar o álcool em gel? É o carbopol, né? Uma substância fininha, um pó fininho, que vai fazer o gel ficar, né, como se diz, gelatinoso. E aí, veja uma figura. Os cosméticos, em geral, eles são colóides? Eles são colóides de que tipo? Queijos, geleias, manteiga, são colóides? Que tipo de colóide que eles são? Outro tipo de colóide é o sol, né? Nesse colóide, o disperso, que é a substância que tem a menor quantidade, é sólida e o dispersante líquido. Então, a gelatina, antes dela ficar pronta, eu classifico ela como um sol, porque ela está no aspecto líquido, né? Ela ainda não endureceu. Então, eu falo que o disperso é o sólido e o dispersante que está em maior quantidade é o líquido, é a água. Então, a gelatina em água, a goma arábica em água, os vernizes, as tintas também, dependendo, né, do aspecto delas, eu classifico como o sol. Então, falamos do sol e do gel, né? Esses dois tipos de colóide, eles são muito presentes no nosso cotidiano e eles apresentam características opostas, mas podem se transformar um no outro, e quando isso acontece, a gente fala que eles são reversíveis. O que é um colóide reversível? Que mesma substância, né, o mesmo preparo pode ser classificado tanto como sol quanto como gel. Tá? Quando que a gelatina é um sol? Quando o aspecto dela é um aspecto líquido. Aí eu tenho um sólido disperso num líquido que está em maior quantidade. Então é quando ela está quente ainda. Quando a gelatina endurece, né, que eu levo ela para a geladeira, aí ela já virou um gel. Por quê? Porque o gel, o aspecto dele é mais sólido. O dispersante assume aí o papel, né, de maior quantidade, maior relevância. E eu tenho um líquido ali disperso, que no caso as moléculas de água. Então, a gelatina, quando ela está sendo preparada, é um sol. E quando a gelatina já está pronta, durinha lá na geladeira, aí eu já classifico ela como um gel. E o sol sólido, né? O disperso é sólido e o dispersante é sólido também. Então, a maioria das pedras preciosas são classificadas como colóides do tipo sol sólido. Rubi, esmeralda, turmalina, córindo, por aí vai. Então, essas lindas pedras preciosas, né, que nossas Minas Gerais é bastante rica, elas são colóides? O que vocês acham? E são colóides de que tipo? Bom, agora vamos fazer algumas atividades para assimilar, né, o que nós aprendemos até agora. As dispersões classificam-se de acordo com o tamanho das partículas dispersas. Relacione o nome às figuras, clicando nas opções abaixo e em seguida nas lacunas correspondentes. Na verdade, aqui vocês vão só responder aí oralmente, porque não tem como vocês escreverem aí não, tá? Então, ó, primeiro aí, a gelatina é uma solução, é um colóide ou é uma suspensão? Uma joia de ouro, né? Uma joia de ouro é uma solução, é um colóide ou é uma suspensão? Água com terra, o que vocês acham que é? Solução, colóide ou suspensão? E a água sanitária, né?
Essa substância que a gente usou muito aí para poder desinfetar os ambientes, as superfícies. É um coloide, é uma solução ou é uma suspensão? Bom, agora, né, eu tenho várias imagens e eu já estou falando que todas são coloide. Aí eu quero que você tente lembrar que tipo de coloide que é. Então, ó, quando eu tenho um spray, quando eu tenho uma tinta, e quando eu tenho o chantilly, delícia, hein? E a fumaça, que tipo de coloide que é? Pasta de dente. Todo dia de manhã e antes de dormir a gente escova os dentes, né, depois das refeições. A pasta de dente é um coloide de que tipo? E o isopor? É um coloide também. Vocês classificariam ele como um coloide de que tipo? No próximo slide tem as respostas, mas tentem definir antes. Então, o primeiro aí é o spray, né? Pode ser num perfume, num desodorante, né? num inseticida, um bom ar. Eu tenho é um coloide do tipo aerosol líquido. Né? Eu vou ter o líquido disseminado num gás, por isso que ele sai com esse jato aí, porque o dispersante que está em maior quantidade é o gás. As tintas, né, um coloide também, é do tipo sol. Eu tenho os pigmentos sólidos disseminados no solvente da tinta, que está em maior quantidade, que está no estado líquido, então é do tipo sol. O chantilly, né, eu classifico como coloide do tipo espuma líquida. Eu vou ter um gás disseminado num líquido, né? A fumaça já é um aerossol sólido. É um sólido disseminado no gás, no ar atmosférico. A pasta de dente é do tipo gel, né? É um coloide que eu tenho um líquido disseminado no sólido. O isopor é uma espuma sólida. Eu vou ter um gás, né, disseminado num sólido. Indique o disperso, né, na verdade é para indicar o estado físico do disperso e o estado físico do dispersante dos coloides abaixo. Então, vocês vão indicar se é gás, líquido ou sólido, tá? Então, ó, se eu tenho um coloide do tipo Sol, o disperso é gás, líquido ou sólido. E o dispersante? Gás, líquido ou sólido. E o coloide de tipo gel, o disperso, é um gás, um líquido ou um sólido? E o dispersante? Qual o estado físico do dispersante? Gás, líquido ou sólido? Lembrem que o dispersante no coloide é o que está em maior quantidade. Então, ele que vai definir como que é o estado a apresentação daquele coloide. Né? Se ele está mais para líquido, se ele está mais para sólido, se está mais para gasoso. A espuma, né? Vamos considerar aqui uma espuma líquida. O disperso e o dispersante, qual o estado físico de cada um deles? E a emulsão? Disperso e dispersante, qual que é o estado físico quando eu tenho uma emulsão? O aerosol, né? Vamos considerar aqui o aerosol sólido. Qual o estado físico do disperso e qual o estado físico do dispersante? Pensem aí e respondam. A resposta está no próximo slide. Nas respostas aí, né, eu já até escrevi um exemplo para vocês assimilarem, tá? O coloide do tipo Sol, o disperso é sólido e o dispersante líquido. Exemplo, a gelatina líquida, ou seja, antes dela endurecer. Porque quando ela endurece, ela vira um gel, né? O gel, o disperso é líquido e o dispersante sólido. Aí, no caso, o exemplo é a gelatina já pronta, depois que ela endurece. A espuma líquida, o disperso é um gás e o dispersante um líquido. Exemplo, o colarinho de chope. A emulsão, tanto o disperso quanto o dispersante, são líquidos. Né? Eu tenho a emulsão quando eu misturo dois líquidos que não se misturam. A maionese, que é feita, né,
for vinagre mais óleo, é um tipo de emulsão. No caso da maionese, eu uso como emulsificador a gema de ovo. O sólido, aliás, o aerossol sólido, né, o disperso é sólido e o dispersante é gás. Um exemplo é a fumaça. Marque as opções que se aplicam ao tipo de dispersão dada. Então, né, tem solução. Aí tem 3 itens aqui que eu quero que vocês marcam se é característica da solução. Por exemplo, uma solução, ela é visível a olho nu? As partículas são visíveis a olho nu? A solução não é separada em nenhum filtro? Se for verdadeiro, marque. A solução não decanta em nenhuma situação? Na verdade, né, vocês vão responder aí e não tem como vocês marcarem aí na tela do celular ou do computador. Mas eu quero que vocês pensem qual que seria verdadeira aí. Com relação ao coloide, qual que é verdadeira? O coloide é visível em ultramicroscópio? Ele decanta em ultracentrífugas? Ele é filtrável em filtros comuns? Então pensem aí qual que é verdadeira. Com relação à suspensão, a suspensão sedimenta naturalmente? A suspensão ela é invisível a olho nu? A suspensão ela é filtrável apenas em filtros ultra finos? Qual será que está correto aí com relação à suspensão? Pensem, respondam e vejam o gabarito no próximo slide. Muito bem, quem falou que a solução não é separada em nenhum filtro e não decanta em nenhuma situação, acertou, tá? Não poderia marcar na solução que ela é visível a olho nu, porque não é. Já o coloide, ele é visível em ultramicroscópio, né? O coloide não é visível em olho nu. Ele decanta em ultracentrífugas, então o coloide ele não decanta se não tiver um processo, tá? O coloide ele não é filtrável em filtros comuns, então não posso marcar isso aqui, só quero que marque as verdadeiras. Com relação à suspensão, a única verdadeira é que ela sedimenta naturalmente. Porque a suspensão ela não é invisível, ela é visível, eu posso ver. Então, não poderia ter esse invisível. E a suspensão, para eu separar uma suspensão, não precisa de ultra fino, basta um filtro comum, né? Então, por isso que essa também é falsa. Ok? Obrigada, até mais.